Perdão, meu celular descarregou no meio aqui lá, e eu tava com ele Tranquilo. na bateria. E o que me estranha é que eu estava com ele na bateria e ele descarregou. Mas voltando ao nosso raciocínio, gente, e retomem aí, desculpem aí esse pequeno imprevisto, né, lá, e quando a gente falava ali, quando você destaca essa questão da África como continente, eu Sim, falava que a ideia do continente africano já mostra, inclusive, já remonta essa lógica da música que nós iniciamos a nossa discussão, né? sim, Que é sim. uma Europa que, para massificar um grupo de populações nativas, denomina todo um território de África, assim como de índios, assim como de América, assim como Uhum. as próprias histórias dos povos colonizados, vamos assim dizer. Mas o que eu percebo também na fala desses médicos é a própria lógica de Kipling, né? Lá do fardo do homem branco, né? Por que você não vai Isso. lá para a África? Por que você não vai fazer o sacrifício de ir lá para a África fazer esses testes? Por que tá aqui Sim, no ar-condicionado francês em vez de ir lá para a África? É lá que não tem máscara, é lá que não tem tratamento. Ou seja, até a própria lógica de Kipling lá no fardo do homem branco do início do século XX, né, que sustentou e foi até o mantra, né? O George Orwell critica bastante, o Eduardo Said também critica sim. bastante. Foi o mantra dessa mentalidade imperialista, né? Sim, Outra coisa, pode falar, desculpe, Laia. não, só continuando mesmo, igual você falou, essa questão do homem branco de Salvador, né? De salvar, vai lá salvar aquele povo, eles precisam de vocês, né? A questão do evolucionismo social trazia essa ideia, né? Ou seja, a Bárbara estaria nos povos africanos, né? A questão dos primitivos nos povos asiáticos e a questão dos civilizados, os povos europeus. Então, ou seja, vá lá levar a civilização para aquele povo, porque eles são, É, né, eles precisam dessa civilização e você tem que salvá-los. Então vá lá testar, né, a vacina, porque também o corpo deles, se venha a óbito, né, ou a morrer, é menos do que o nosso, porque ele é não é tão menos. humano quanto nós. E aí entramos na discussão, né? Ou podemos perceber aqui, fazendo parte desse enredo da nossa discussão, é esse conceito da necropolítica, né? Ou seja, Tava vamos aqui escolher quem, separado. vamos escolher quem vai morrer. Então, que mate Isso, o africano lá nesses testes para trazer a solução sim, para a gente aqui, que é mais isso. rápido matar lá e resolver o problema e trazer para nós a solução. Não, você falou, estava aqui nas minhas anotações, assim, que o Membe, né, que traz esse conceito, que é camaronês, né, ele vai falar muito bem isso, essa questão desse conceito ali, né, nós tínhamos o conceito de Foucault de biopoder, e ele traz de necropolítica, que ele vai falar que a necropolítica é isso, né, o Estado decide quem matar, né? Não é nem a ideia de quem deve viver, mas quem matar. E ele vai falar que é realmente nessas crises também, e aí seja uma crise econômica, uma crise no campo da saúde, corpos precisam morrer. E quem decide que corpos morrerem é o Estado. E aí nós vamos saber que nesse momento corpos negros serão os escolhidos para morrer, né? É muito interessante esse conceito de necropolítica. Quem está vendo a gente aí, depois dá uma estudada, porque vale Vale a muito a pena. pena. Sim, Inclusive, nesse sentido aí, da própria lógica da necropolítica, faz importante, então, a gente remontar essa questão do imperialismo, né? Porque quando a gente pensa em imperialismo, a gente leva em consideração um posicionamento diplomático por parte de potências industriais europeias uhum, que o Estado assume a responsabilidade de cuidar dos elementos econômicos, ou seja, dos seus industriais, da sua burguesia sim, industrial, né, nessa segunda fase do capitalismo, né, isso, o capitalismo monopolista. Então, o Estado assume a bandeira de não, eu vou interferir na economia e vou alavancar novos mercados a partir de práticas militares. Então, o imperialismo foge totalmente da lógica do liberalismo,
uma vez que, né, o liberalismo previa ou defende essa lógica de um livre mercado, enquanto que no imperialismo nós temos o Estado falando assim, não, eu assumo a responsabilidade em nome dos meus burgueses. Portanto, vamos reunir nós, potências europeias industriais, vamos definir um continente que ainda não está dentro da lógica da divisão do trabalho que nós estabelecemos e vamos ali iniciar uma política de alavancar mercado, né? Essa necessidade de uma reserva de mercado, essa necessidade de uma matéria-prima e uma necessidade demográfica, né? Porque eu também tenho uma Europa em explosão demográfica, então vamos ocupar, criando até novos modelos sociais dentro do continente africano, onde as estruturas sociais colocavam esse povo nativo como o último povo de uma pirâmide social que carregava toda essa estrutura de privilégio. E nesse processo, né? Nesse processo do imperialismo, do Estado assumindo o comando dos interesses econômicos e da burguesia industrial, entra a ciência. Porque a ciência entra como papel de quê? De progresso, né? Progresso bélico, porque uma metralhadora consegue matar milhares de uma população nativa. Nós temos um progresso no campo dos transportes, da ferrovia, que é capaz de agilizar ou interiorizar. Exato. Então vai ter territórios que serão dominados somente pela questão geográfica, nem é por riqueza, mas eu preciso dominar aquele território ali que me protege a Índia, por exemplo. E a ciência como explicação de teoria social para justificar para o europeu, né? Qual que é a satisfação que eu dou para o habitante do meu país que eu estou gastando recursos financeiros, recursos humanos, mortes de pessoas em guerras em outros continentes em nome da economia? Não, em nome da economia não pode ser dito isso, né? Não pode ser dito isso. Então aí a gente vê a ciência e a educação como dois pilares importantes de uma construção de uma mentalidade nacionalista na Europa e uma mentalidade também no sentido de quê? Uma mentalidade que reforça. Não, nós somos a civilização, eles são a barbárie, nós somos a civilização, eles são os selvagens e, portanto, nós vamos fazer o nosso compromisso de civilizá-los. Então, aí a ciência entra como instrumento do Estado, como instrumento econômico, para que possa executar um plano de ocupação territorial. E aí a gente reflete. Qual que é o papel da ciência? Né? A gente está vendo aí o protagonismo da ciência nesse momento, mas a gente precisa voltar lá nas origens, né, da ciência. E as origens da ciência, tirando aí o renascimento cultural, é claro, trazendo para as origens contemporâneas, estão associadas a essa lógica imperialista, estão associadas ao final do século XVIII e início do século XIX. E também, Pedro, é bom lembrar que, conjunto a isso, dessa ideia de que precisamos conquistar, né, a partir da questão militar, pegando o gancho com a fala dos franceses, médicos da época, né, é importante dizer que médicos da época, nesse mesmo período, fizeram testes a partir do crânio, né, de africanos ali a partir da sua pele, da sua estatura, da sua arcada dentária, para dizer que nós examinamos, né, aqui pegando a ciência do ponto de vista biológico, então ó, nós examinamos esses corpos, nós somos cientistas, médicos legais, né, e percebemos que esses corpos são inferiores. Então, além de vocês terem uma justificativa de civilização, usando a questão militar e educação, vocês podem usar aqui a biologia, né? A biologia. Ou seja, a biologia, esses corpos foram examinados por nós, que somos médicos, e conseguimos provar que eles são inferiores. Não à toa, né, nós vamos ter depois aqui no Brasil a importação dessas ideias para o embranquecimento do nosso povo, na ideia de que, né, haveria essa raça superior branca, a raça superior negra, e a partir dessa miscigenação nos tornaríamos um país mais branco. Né? Muito interessante isso relacionando com a ciência a partir do ponto biológico, porque há essa mentalidade e ideia de fato que há uma inferioridade biológica, né, desse corpo africano em relação a um corpo europeu.
E quando a gente pensa, se a gente pensa nessa lógica, né, da ciência nesse processo, da ciência nesse cenário, nesse contexto, e como ela foi importante para esse processo da missão civilizadora, a gente também lembra que no próprio século XIX é que ela toma essa formação positivista que ganhou força, né? Então, quando a gente pensa na própria ciência da história, né? Que é o principal campo da nossa atuação. Quando a gente pensa na própria história como ciência, a gente pensa justamente dessa lógica de uma história oficial que importa e marginaliza ou não importa essa história. Então, esses povos são povos ainda que não têm nem mesmo história. Sim. Né? São povos que não têm nem escrita. Então, a história é contada por nós. Sim, né? Então, assim, sim. nós temos um cenário, apesar de civilizações como o Egito, né? Sim, mas aí eu claro. excluo até mesmo e coloco esses povos como os povos sem história. E a biologia se torna o grande cerne da ciência do século XIX, né? Como você mesmo coloca aí. Darwin deu motivo para todo mundo palpitar um pouco, né? Sim. Darwin, ele foi lá, né, na sua teoria das origens da espécie, todo mundo foi lá em Darwin, pegou uma fatiazinha de Darwin e falou assim, deixa eu interpretar Darwin do jeito que eu quero e aplicar. Então, quando você comenta aí mesmo sobre a questão da biologia e de médicos, nós temos a figura do Cesare Lombroso, né? Sim. O Cesare Lombroso, que certeza. é pai de uma antropologia criminal, Sim. né? Que é pai de antropologia criminal, que no século XIX, 1886, vai aplicar essa ideia de positivismo dentro da lógica criminal e vai justamente fazer isso, né? Medir crânios para encontrar o criminoso nato. Então a gente vê que a ciência aí, no caso, né? A ciência tem como esse cerne biologia, mas uma biologia onde Lombroso parte da Europa, né? Onde eu vou analisar e vou encontrar. Então, o criminoso é um selvagem na figura do Cesare Lombroso. O criminoso é um selvagem. Ou seja, para salvar a civilização, nós precisamos excluir os selvagens. E não à toa é a mesma lógica aplicada ao continente africano. Não civilizado, ainda estando na condição de selvageria, portanto, bárbaro, portanto, curiosidade, né? Nós temos zoológicos humanos no continente europeu. Com certeza. Nós temos estudos biológicos em torno do povo africano. E a ciência, então, mais uma vez, para agradar a ideia de civilização, explora no continente africano o trato africano como alguém que não tem a dignidade de ser cidadão ainda, né? Sim, com certeza. E nesse caso, eu gosto de trazer, porque é o paradoxo. Por que é o paradoxo? Porque nós temos essas nações industriais lutando contra a escravidão no campo econômico, que a escravidão não tem sentido para a estrutura econômica industrial europeia. Sim, porque ela precisa de uma mão de obra consumindo. E a escravidão até aqui era sustentada pela figura religiosa, né, dentro da lógica portuguesa do século XV, mas ao mesmo tempo eu tenho o nascimento de teorias raciais. Essas teorias raciais inferiorizam-se, ou seja, ele não pode ser escravo, mas ele não é igual a mim. Sim. Ele não pode ser escravo, mas ele não pertence à mesma condição que eu estou. Sim. Ele também não é humano, ou ele também não é cidadão, ou ele também não possui direitos que nós estamos lutando aqui. E por que não? Porque ele é selvagem, porque para Lombroso ele é criminoso, nato. Sim. Ou por darwinismo social ele é inferior, né? Agora, eu acho muito interessante, Pedro, você ter trago a questão do Lombroso, porque o Lombroso é um dos estudiosos aí do campo do direito, né? Você que também é formado na área do direito, eu também gosto muito de sempre estudar, e é impressionante como as faculdades, os cursos de direito não trazem essa perspectiva do Lombroso a partir de uma questão racial. Né? Assim, na maioria das vezes se fala que o Lombroso fez estudos do criminoso nato. Aí, como que era o criminoso nato para Lombroso? O nariz era um pouco assim achatado, a cabeça era assim e tudo. Então, o Lombroso ele não é incisivo no seu debate quanto dizer ele é, de fato, um negro ou um africano, mas pelo todo o seu histórico de discurso,
né? E como que ele vai trazendo, inclusive tem um primeiro escrito que ele fala sobre a questão dessas raças negras serem inferiores, um primeiro texto, ensaio do Lombroso, ele traz essa questão e como que se omite isso. E o Lombroso, ele vai influenciar aqui no Brasil. E o primeiro, né, o primeiro antropólogo a importar também essas ideias do Lombroso vai ser o Nina Rodrigues. O Raimundo Nina Rodrigues, que é médico legal aqui, antropólogo, ele também vai estar fazendo seus escritos aqui para pensar esse negro que agora está aqui no continente americano como criminoso. E ele importa essas ideias do Lombroso, né, e vai fazer essa ligação. Não, ele é agressivo, né, precisa ser domado. Olha que há estudos na Europa dizendo, né, não só dessa inferioridade do ponto de vista biológico, mas desse criminoso nato. Ele é selvagem, né? E eu até tenho aqui a obra, né, que eu deixo aqui, ó, Os Africanos no Brasil, né, do Nina Rodrigues, que ele fala claramente, né, como que é essa ideia de pensar que precisamos prender, e aí nós vamos entrar na questão dos presídios, relacionando com senzalas, né? Ou seja, temos que encarcerar esse animal, né? Muito, muito interessante a gente fazer esse link mesmo com as ideias do Lombroso. E aí entramos nesse processo, então, na lógica, né? Alguns chamam até de pseudociência, mas mais um braço do darwinismo, né? Coitado de Darwin, mais um braço do darwinismo, que é a lógica do darwinismo social, né? Que você tocou um pouco no ponto, né? Dentro da sua introdução e dentro das nossas falas aqui, mas que eu acho que vale a pena a gente trazer para o debate, porque assim como o Lombroso sustenta muito essa ideia e esse estereótipo que no Brasil ainda persiste, né? De que o negro na rua é o criminoso, né? Sim. O branco na rua não é o criminoso, o negro na rua é o criminoso. Então isso já é um estereótipo proveniente desde o século XIX e respaldado por um arcabouço científico, né? Porque para o século XIX isso é ciência. Não para o século XIX. Pedro, isso tem uma metodologia, né? Por trás dos estudos de Lombroso. Não te cortando, mas só trazendo aqui para complementar que hoje à vontade, irmão, isso aqui é um bate-papo. Hoje no jornal, inclusive, confirmou essa teoria nossa. Não sei se você viu sobre a questão das desigualdades raciais em tempo de Covid nos Estados Unidos, onde eles estavam aconselhando, sim, passou hoje, eu até anotei para trazer para o nosso debate, onde o que eles aconselham? Faça suas máscaras caseiras, né? Para vocês usarem na rua, porque não está tendo para chegar para todo mundo. E aí, o que alguns homens negros relataram? Que eles preferem sair sem máscara. E por que eles preferem sair sem máscara? Porque estando com a máscara e ao mesmo tempo com o capuz, ele sempre vai ser o que? Olhado como um criminoso. O bandido, né? Isso, o bandido. E ele pode, inclusive, levar um tiro ou ser suspeito por algo que nem cometeu. Então, olha aqui, como que isso impacta, né? Covid e racismo. Então, estava passando hoje no jornal, eu anotei a matéria para a gente, falando isso, que esses homens negros não estavam querendo sair com a máscara para evitar que fossem confundidos com suspeitos ou algo do tipo, com um criminoso. Não. E isso faz gancho para nós pensarmos, inclusive, em torno de questões sanitárias, né? Ou seja, o quanto desse avanço científico chega até a regiões marginalizadas, especialmente as favelas. Até quando também chegar uma vacina, qual o custo dessa vacina e a quem chegará essa vacina. Sim. Testes, né? Falamos em testes para que se possa conseguir ter um número mais exato ou mais próximo da realidade em torno dos verdadeiros infectados pelo Covid, mas a quem? Quem vai ter acesso a isso? Qual o custo disso? Então, tudo isso faz refletir também como a ciência, né? Ela é uma ciência sustentada por interesses econômicos, coisa que a gente já defende há muito tempo, isso não é uma ideia nova, né? Um cara chamado Marx já trazia isso. Sim. E como também essa ciência também acaba por trazer ou por ter a finalidade os interesses do Estado, né? A quem o Estado quer agradar com esse processo? A quem o Estado quer usar como teste, né? Afinal, como nós sabemos, como a gente já viu
o filme, né? Ou também a canção, né? A carne do mercado, a carne mais barata do mercado é a É carne a negra, carne. né? Então, Uhum. use como teste, use como laboratório, use para aplicar, use, mas não use para salvar, não use para criar infraestrutura, não use para Sim, garantir renda, não use para garantir sobrevivência desse povo sim. ou de um E, povo, né? E pensando aqui no caso do Brasil, agora que nós chegamos aqui, né, Pedro? É importante a gente pensar que quando nós falamos em racismo, o conceito aqui, nós estamos trabalhando com a ideia de racismo estrutural, né? Racismo Porque para os estrutural. nossos ouvintes, né, nós não estamos falando de racismo individual. Ah, eu chamei o outro de macaco ou cometi uma injúria racial. Mas nós estamos falando de uma estrutura. E as bases nossa brasileira foram construídas em cima desse racismo estrutural. Silvio Almeida fala muito bem sobre isso, né? O conceito das nossas instituições. E diante de uma crise como essa, quem é que toma conta de tudo? São as nossas instituições, né? Tanto governamentais, a questão da saúde, do SUS. Só que você levantou uma grande questão. Inclusive, eu li um artigo hoje pela manhã, né, de um professor da Universidade Federal da Bahia, aí que ele fala essa questão da quarentena. Quarentena para quem? Para Né? Esse quem? privilégio, porque você falou uma coisa lá no início, a questão da água. 30% de famílias brasileiras, né, não tem água em casa. E essa maioria é uma população 70% negra. Como que essa pessoa vai higienizar? Né? Essa água não chega para ele, né? Essas questões de materiais para você estar se limpando, álcool em gel e tudo. Qual é a condição que eu vou Oh, comprar? Aí nós vamos para os trabalhadores informais. Quem são a maioria dos trabalhadores informais? Pessoas negras. Quem estão nos metrôs e nos ônibus? A sua grande maioria vulnerável a ser contaminado pelo coronavírus. Então aí, quando a gente coloca a questão de raça, a gente pode puxar a questão do emprego, a questão da saúde pública, né? Tudo vai estar entrelaçado, mas uma certa população, a partir do princípio da raça, vai ser a mais prejudicada, principalmente ah, no Brasil. quando a gente fala de trabalhadores informais, né, 40%, segunda-feira tivemos a participação do deputado Reginaldo Lopes, e ele foi Sim, eu mais acompanhei, foi preciso, show. e ele fala, né, nós estamos falando de 42% de trabalhadores informais, somado a 12% de desempregados, nós temos então 54% da população sem renda fixa. Desses 54% da população aí, vamos entrar dentro da população negra. Essa porcentagem vai para quanto? Ou Sim, seja, a quarentena é para quem? Quem aguenta sim, ficar sem trabalhar? Né? Se a sim. economia atinge a todos, né, e é o grande temor dessa necropolítica, né, quem vai morrer para salvar a economia, nós temos um cenário que, especialmente, quem vai morrer é essa população que está na Sim, informalidade, que vai ter que ir para a rua de qualquer maneira, porque precisa colocar. com E certeza. entramos num cenário onde álcool em gel nessas casas é comida. É, com Álcool em certeza. gel é comida. É Garantir a comida. alimentação é necessário. Garantir água e sabão é É necessário. Né? necessário. É muito bonitinho, né, ver aqui cartilhas de universidades federais falando, chega em casa, lave as mãos, tire sua roupa, coloque sua roupa para lavar, vai tomar Uhum. seu banho, higienize, depois pegue o seu álcool, limpe com álcool todos os objetos da rua, lave sua mão de novo com água e sabão e tenha uma vida normal. Tá bom, tá bom. Vamos chegar, é falar para um grupo muito privilegiado, né? Sim, muito, É muito, falar para um grupo muito muito. privilegiado. Eu sempre toco nessa questão que a gente não pode partir das questões a partir da nossa individualidade, né? Então nós falamos, eu estou fazendo a minha parte. Mas se nós pegarmos a nossa própria região aqui do Vale do Jequitinhonha, que é pobre, né? São vários lugares que nem água tem, precisam deslocar para conseguir ter uma água, né? Inclusive, a própria questão do ministro da Saúde, a sua equipe falou, quando a Covid chegar intensamente nas favelas, não sabemos o que fazer, porque ainda não chegou para essa população mais vulnerável em grande escala. E eu não estou vendo nenhum tipo de prevenção por parte do Ministério já, para quando chegar, eles conseguirem minimizar isso. E nesse caso, até porque a gente chegou no Brasil na nossa discussão e me veio à mente aqui, não tem como não lembrar
de 1904, né? E a revolta da vacina, né? Sim. Que era um cenário de vamos limpar, vamos embelezar, Sim. vamos fazer do Rio de Janeiro uma Paris dentro da Belle Époque, mas vamos fazer para quem? Vamos fazer para a elite brasileira, vamos fazer para a classe média alta brasileira, ou seja, uma política de Estado em nome de um sanitarismo, em nome de um combate, né, de um combate à varíola, à malária, à febre amarela, mas esse sanitarismo, esse combate era para proteger quem? Porque quando você acaba com cortiços, estabelece uma política de urbanização, estabelece uma política sanitária, mas não estabelece um mecanismo de ocupação do solo, de sanitarismo para todo, de cidadania e emprego mínimo para todo mundo, e eu estou falando de 1904, não do século XXI, mas o cenário é bastante próximo. Eu tenho uma questão sanitária importante aí, eu tenho um problema de saúde pública importante aí, porque sem renda, sem sanitarismo básico, sem moradia e sem capacidade de conseguir garantir a comida no prato de sua família um dia, vacina é meu problema? Sim. Febre amarela é meu problema? Sim. Ou seja, aí a gente lembra que a ciência veio, mas a ciência não chegou para todo mundo. Sim, sim. E com certeza, igual como eu disse, por conta desse racismo estrutural, né, sempre vai estar ligado às nossas instituições quando precisar tomar alguma medida em algum grupo mais vulnerável. Agora, me lembrou aqui também, pensando na questão da própria escravidão aqui, né, Pedro? O nosso processo, e lembrar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, só que essa ideia do médico, voltando, né, que é o princípio nosso do problema, né, essa fala, vamos aplicar vacina na África, e aí tiveram várias campanhas de jogadores, inclusive, nós africanos não somos cobaia, só que o próprio processo aqui de estupro, né, contra mulheres negras que acontecia no período colonial, ele se dava por essa ideia também de animalização do corpo da mulher, né, da mulher negra, ou seja, eu posso usá-la porque está diante de mim não um ser humano, mas um animal no qual eu posso fazer o que eu bem entender. É um bem, é uma coisa minha, né? Ou seja, essa coisificação do corpo negro, né? Então, o Brasil, ele reproduz essa mentalidade colonial, né? Nós somos um dos principais países a reproduzir essa ideia colonial. E aí eu gostaria de lembrar que um outro momento, falando de ciência, né? Como que hoje nós estamos sendo anti-ciência. E aí, num primeiro momento, tinha essa anticiência contra nós, cientistas sociais, humanas, né? Falando que não é ciência. E agora, as pessoas que são do ponto de vista das ciências biológicas, da medicina, estão vendo também um certo discurso contrário a essa própria ciência de falar é necessário cuidar, mas as pessoas não estão entendendo que elas podem vir a ser contaminadas, né? E aí me lembrou um caso muito interessante, quando os médicos cubanos aqui chegaram, né, me veio à mente que, para nós que fazemos esse tipo de análise, muito mais tinha a ver com os médicos cubanos serem negros do que serem cubanos. E a rejeição que aqui ocorreu, né? Então, quando eles aqui chegam para tentar ajudar, e nós sabemos como foi importante a atuação desses médicos cubanos em várias áreas periféricas do Brasil, né? E há essa repulsa, né, ali eles chegando no aeroporto e uma repulsa de médicos brasileiros, né, na época que eu fiz essa análise, tinha a ver com, de fato, tá vindo alguém de fora para, né, tomar o meu lugar, mas principalmente porque eram pessoas pretas, né? E você faz um gancho interessante, porque se a gente parte para essa reflexão sobre o papel da medicina, ou especialmente do médico no Brasil, e em relação ao programa Mais Médicos, a gente vê justamente que essa ciência ou esse profissional da medicina, ele tem uma dificuldade de se interiorizar, né? Ele não aceita, em sua grande maioria, aí há áreas consideradas pobres, marginais, e que, portanto, precisa muito do papel deles ali. Sim, 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 sim. E outro aspecto importante, porque até nesse sentido justifica, né,
e voltamos às nossas origens, lá no início da nossa carreira, a própria lei de cotas, né? Que Sim. foi tão criticada em sua origem e por muitas vezes ainda é muito criticada, e dentre as várias funções que ela possuía essa finalidade, né, de conseguir inserir e fazer com que também retorne a seu ambiente com a ciência, Claro. para que justamente não precise fazer esse processo migratório, né? Então eu tenho pessoas do interior que vêm onde vêm em polos científicos, universitários, estudam, mas retornam para que aquela comunidade ali possa ser preenchida com pessoas da área, e são das várias áreas, né? Não somente da medicina, né? Sim, Mas da a própria questão medicina, da dos professores, engenharia. né? Essa E aí, questão da. e aí nós dois, que somos frutos do mestrado em Diamantina, né, na UFVJM, a gente consegue enxergar um pouco disso na própria universidade. O que ela como universidade, transforma a região. Com Né? Então, certeza, com até esse certeza. processo de ciência, mas ciência concentrada em centros universitários e não espalhada pelos vários territórios, reforça esse estruturalismo. Por quê? Porque nós temos... Qual é a capacidade econômica que alguém tem de se locomover do interior para Montes Claros e retornar, ou se manter aqui, sobreviver aqui para estudar medicina em uma das faculdades que aqui tem? E quando está aqui, vai querer retornar? Vai levar, vai ter um mecanismo para que possa fazer, voltar às suas origens e aí sim, contribuir com todo aprendizado científico para a sua região? Então a gente pensa também a ciência dentro desse processo, né? Sim, com certeza. 2009 para cá, que veio esse movimento, né, do Reúne. Sim, sim, não, com certeza pensar ciência é pensar universidade, né? Então, eu falo que, a meu ver, né, enquanto estudioso, sem sombra de dúvida, a lei de cotas foi um dos progressos maiores, não só para a população negra, mas para a população como um todo, né? E é importante lembrar, Pedro, você tocou num ponto importante, que não só os negros foram beneficiados com a política de cotas, porque você tem cotas Não. para a escola pública, que são pessoas brancas, com uma renda mínima X, que estão entrando na universidade. Só que essa luta Sim, veio do movimento negro, só que ela chega para todos. para Né? Então, todos. quando o STF, em 2012, vai dizer que é constitucional, né, porque foi votado por unanimidade que sim, deve-se ter cotas, isso não fere a nossa Constituição, outras populações são beneficiadas. Agora, olha como que o racismo ele movimenta, né? Como que esse fenômeno faz dentro das universidades. Quem é o cotista que é apontado dentro da universidade? O negro. Só que as nossas universidades estão cheias de cotistas que entraram por renda mínima e por escola pública, que é branco, que é um direito Sim, dele. Só que ele não é apontado como o inferior não. ou como uma capacidade intelectual inferior. Mas ele também entrou por essa política pública, essa ação afirmativa. Né? Então nós vamos ver que até quando se conquista algo, você ainda tem que enfrentar esse processo de não acreditar. E aí nós sabemos que a própria escrita de autores negros sofre muito com isso, né? Esse epistemicídio que é da escrita negra, ou seja, o que um branco fala tem mais validade do que até um negro venha a falar, mesmo que tenha mais estudo, né? E eu particularmente já passei por várias questões nesse sentido, né? Então eu sei como que é. Então às vezes você é da área, você debate, você discute, mas se chegar aqui, nós estamos falando de medicina, vamos lá, alguma pessoa formada em medicina e trazer uma opinião e não um conhecimento científico, às vezes tem mais validade do que Tem nós, mais que validade. somos da área das ciências humanas e sociais, né? Então a política de cotas, a meu ver, muito, muito importante para a gente. Eu acho que esse nosso debate, né, esse tema, permite justamente essa, essa nossa reflexão, né? Até para nós entendermos o que nós vamos, o que nós seremos a partir daqui, né? Acho que é importante todo mundo compreender o que nós seremos a partir daqui. E se não reforçar a lei de cotas, se não for reforçada,
e estimulada para que se possa ter uma ampliação científica, né? Para que se possa ter uma ampliação científica, eu falo aí ampliação geográfica, né? Se não buscar mecanismos de políticas públicas que atinja efetivamente a todos, que atinja não somente o centro ou o asfalto, né? Mas que atinja as populações marginalizadas por raça ou por questões financeiras. E se não se estabelecer também uma política sanitária, de saúde, falar de vacina, falar de álcool em gel, falar de, sei lá, de remédios, não vão solucionar, ou seja, vai ser só mais um momento de epidemia ou de pandemia que nós vamos ter constante. No Brasil, todo ano é uma epidemia, né? Todo ano é uma epidemia. Porque todo ano é uma epidemia. Porque nós temos a dengue afetando e a gente sabe onde ela vai afetar. Sim. A gente sabe onde as chuvas vão afetar. E a gente sabe o que fazer para solucionar isso. E a ciência, então, não chega a esses espaços devido a políticas públicas, devido a um racismo na própria política pública. Sim, com certeza. E da sociedade que não sustenta isso, né? Qual é o político? São poucos os políticos que vão botar a cara a bater para que possa defender essas políticas públicas. E aí eu acho que, pegando esse gancho, Pedro, é importante a defesa do SUS, né? Que nos últimos 2 anos, 3 anos para cá, vem com essa ideia de privatização, e eu acho que as pessoas não conseguiram compreender ainda a importância de ter uma saúde pública de qualidade, principalmente quando estamos diante de uma crise, né, de uma pandemia como essa. Inclusive, essa reportagem que eu falei sobre a questão das máscaras, né, da população negra nos Estados Unidos, é uma população que já está demonstrando que vai morrer mais. E na reportagem traz. Por quê? Porque lá o sistema de saúde é privado. E automaticamente a população mais pobre, e aí nós vamos falar por isso que não pode dissociar classe e raça, é a população negra. Então vai ser a população que vai mais morrer, porque ela não tem condição de estar dentro desse hospital. Enquanto no Brasil nós temos um sistema, né, público, porém precário, mas que precisamos defender diariamente, principalmente para quando chegar uma pandemia dessa, populações vulneráveis tenham condições de se tratar, né? E aí não é somente... O SUS tem que ser defendido, a lei de cotas tem que ser defendida, políticas sanitárias tem que ser defendida, mas também tem que ser defendida mecanismos de renda, de garantia de renda. Sim. Mecanismos de acesso ao trabalho, ao direito trabalhista, porque são mecanismos... É isso que vai colocar comida dentro de casa. Álcool em gel para pobre é comida. Professor Jonatas Braga, isso, necropolítica, falamos mais cedo. Falamos aqui já, John. Um abraço, John. Falamos já sobre necropolítica. É isso aí mesmo. Trocamos uma ideia sobre essa necropolítica aqui, desde o imperialismo até agora. Lá, eu acho que para um primeiro papo, acho que nós falamos muita coisa, né, Ana? Falamos e levantamos outros problemas, né? Outras problematizações. Agora só para fechar, a gente vem puxando essas teorias. Viu, John? Você que chegou aí agora, e obrigado por ter tirado um tempo para estar aqui conosco. Nós vamos trazendo essas discussões desde o século XIX, sobre ciência, racismo, sobre o papel do Estado, sobre o racismo estrutural e como isso chega no Brasil em tempos de século XXI. Diga, meu brother Lion. E nós vamos ver essa questão também do racismo, né, para a gente estar fechando aqui. Dieguinho também tá aí. Diego, já tá convidado, viu, Diego? Diego também. Convidado aqui para um bate-papo. Já traz sobre essa questão aí do ponto de vista da lei. Hein, Pedro? A própria questão da comoção também com o continente africano, né? Parece que não, mas isso está ligado a um racismo, né? Então, houve uma bomba lá em Paris, aí todo mundo se comove. Morreram quantos? Morreram 20, morreram 5 mil, né? Lá em Angola, digamos, um país do continente africano. A comoção não é a mesma. Mas aí nós temos que pensar o seguinte, por que a comoção não é a mesma? Tem a ver com o quê? Tem a ver com esse corpo negro no nosso pensamento, que ainda é um pensamento colonial,
ser menos importante. Ou seja, essas vidas não são tão importantes quanto essas, né? A própria questão do ebola, na época que explode no continente africano, não tomou e não teve os cuidados que a Covid-19, que Não. aconteceu agora, está tendo, né? Ou seja, até nisso nós podemos puxar esse gancho. O que você E acha? a mortalidade do ebola foi altíssima. Foi altíssima. Sim. A mortalidade do ebola foi em níveis que, se atingisse, nós estaríamos diante de vários problemas se tornasse ou se chegasse ao continente europeu com força e não foi dada a devida atenção. Não foi dada a devida Não atenção. ficou ali nos rodapés do folhetim, Sim. as vidas seguiram. Sim. E aí, assim por que vai. não foi, né? Tem a ver com o quê? Inclusive, Laio, e aí eu prometo, né, fechar, mas apesar que o papo aqui pode render, mas senão o Instagram expulsa. Mas tá chegando no final. eu vejo muito também a lógica do próprio orientalismo, né, do Said, né? O Said levantou muito isso, apesar de alguns criticarem esse conceito, mas ele levanta muito na lógica Abraço, Betânia. do romance, né? E aí, Betânia, tudo bem? Na lógica da construção do romance, ou da construção da cultura europeia, que foi responsável por construir no nosso imaginário um pensamento sobre o Oriente, né? E aí, como Oriente, o Said delimita a África e a Ásia. Então, nós temos toda essa concepção, quando fala de Oriente, na nossa cabeça já vem um imaginário e que está associado a ser povos inferiores. Está associado a ser povos inferiores. Então, por que essa polêmica também de um vírus que veio da China, né? Claro, um vírus que veio da China. A própria China sofreu essa questão do racismo por parte do nosso ministro da Educação aqui, né? Que fez uma charge ridícula, como se eles fossem responsáveis por todo, né? Por toda essa questão de forma particular. Claro que debater o modelo político, a proposta de Estado chinês é importante, mas não é esse o problema atual. O problema atual é pensar mecanismos. Por que também não se debate justamente a própria lógica americana, onde está atingindo o nível de mortalidades e com previsões altíssimas? E que foi o último, por exemplo, que nós fechamos fronteira para poder entrar. Então são questões que estão associadas, sim, também a essa construção de um imaginário que o Said chamou de orientalismo, né? Que a gente olha o outro Oriente, mas aí no Brasil como a gente... o livro é Os Africanos no Brasil. Essa associação está vinculada à lógica do racismo, de olhar como inferior, de olhar como vulnerável, de olhar como não ser capaz, ou de olhar como não ser apto a desenvolver determinados trabalhos, e isso tudo faz, né, ou reforça todo esse racismo estrutural que está nas nossas bases. Laio, acho que se a gente ficar aqui, a gente vai ter que abrir uma cerveja. Você começou... Eu trouxe outro ponto. Você foi trazendo autores aqui, já me veio na cabeça o Fanon, né? Pele Negras, Máscaras Brancas, que vai falar também essa ideia que nós internalizamos enquanto uma população negra de vestir essa máscara branca para ser aceito. Vixe, dá pra gente... Não, e sem contar que a gente poderia entrar aqui, e aí já fica o convite para outra conversa nesse sentido, que também o quanto que a nossa ciência deu espaço para autores negros, ou deu espaço para autores colonizados. Né? Colonizados, ou seja, voltamos à lógica, né? A nossa história foi contada por vocês. Então a gente lê aqui a história da África a partir de autores europeus, da academia europeia, e não pegamos um autor de um país colonizado e damos o mesmo valor ou trazemos para o debate com a mesma relevância. Isso no Brasil é muito forte, né? É uma briga dos autores negros, essa, né? Que os autores negros sejam reconhecidos a partir da história escrita por eles, né? Porque até mesmo a história da população negra, que logo no início ela foi feita por autores brancos, né? O próprio Florestan Fernandes, o Fernando Henrique Cardoso e outros, né? Enfim, tem uma contribuição importante para a gente. Sérgio Buarque de Holanda, não podemos desconsiderá-los.
porém ainda há uma dificuldade para a academia em geral em aceitar outros autores, que não sejam esses autores clássicos, né? E aí no campo científico, né, entra a própria lógica que seria a lógica da a historiografia ou do campo das teorias sociais, né, a lógica da descolonização, né? Ou seja, estudar a decolonização, né? Ou seja, dar espaço para a ciência para que a população colonizada fale sobre sua história. E não apenas a gente recorrer à ciência branca, ou à ciência europeia, à ciência da classe média alta, os intelectuais de uma elite, para vir estudar sobre quem são. Então, acho que é um campo aí que essa discussão tem ciência e racismo, a gente vai poder discutir em vários momentos aqui. Eu acho que o pessoal ficou, quando nós colocamos o título, né, Pedro, devem ter pensado qual a relação de racismo com o Covid-19. E nós estamos fechando aqui a nossa conversa mostrando que é uma relação muito íntima, né? Basta a gente fazer uma discussão clara que é perceptível isso. E até um temor, né? Porque a ciência, nesse momento, ela está sendo aclamada, exaltada, né? Nesse momento, né? Nesse momento de pandemia. Então, tocar numa ferida da ciência pode ser visto por muitos como uma sacanagem da nossa parte. Mas nós não estamos aqui querendo tocar, a gente não está querendo aqui fazer uma sacanagem com a ciência, mas sim trazer a importância de se pensar como essa ciência ainda é uma ciência para as minorias, né? Ou melhor, é uma ciência para a maioria. Para a maioria? Não, é uma ciência para a minoria, porque a maioria é essa população negra marginalizada. Sim, isso aí mesmo, com certeza. Mas eu acho que é isso, então, Pedro. Eu te agradeço pelo convite, né? Quero agradecer também a todos que estiveram aqui com a gente, Luciana, professora, um abraço, Tati, Admilson, grande mestre da filosofia. Tô vendo aqui, Tati, né? John, é preciso descolonizar o pensamento, um passo interessante seria pelas biografias. Isso, com John. certeza. É um levantamento, inclusive, que a gente pode discutir, viu, John? Te convido aqui para o Café com Atualidades. Diego, parabéns, você acompanhou aí desde o início esse processo. Sabrina, aqui, Dandara, todos que estiveram Dandara, aí com a gente. O Viajante, eu esqueço o nome, foi meu aluno, obrigado. E obrigado a todos vocês que nas segundas, quartas e sextas estão acompanhando e tornando realidade esse projeto, que o Café com Atualidades visa isso, né? Visa trazer esses debates que muitas vezes ficam só no campo das academias, e olha que dentro das academias também muito restrito, para que a gente possa trazer aqui para esse espaço das redes sociais. Vem fazendo um trabalho brilhante, viu, Pedro? Com essas lives, com os convidados, e eu acho que com muita coragem também, porque para a gente fazer esse tipo de debate, não só esse, quanto a questão racial, né, e a ciência, mas o dia que você também trouxe o deputado Reginaldo e outros convidados, mas uma discussão séria, né, uma discussão para o embate, porque é necessário que nossos alunos, né, e simpatizantes e que acompanham o nosso trabalho possam refletir sobre essas questões nesse momento. Inclusive, já antecipo, nessa sexta é feriado, vamos dar uma descansada, não vai ter o Café com Atualidades, mas semana que vem nós teremos a deputada Leninha participando aqui conosco. Show de bola. Discutindo sobre direitos humanos. E aí vamos discutir sobre direitos humanos para quem? Que também é um elemento importante aí de pensarmos e refletirmos. Acompanhe nas redes sociais, tanto nas minhas quanto na de Laio, no Instagram meu, quanto no Instagram de Laio. Vai ter muita coisa boa também, né? Eu vejo o som, Laio faz um som muito legal, além da produção científica e intelectual. Então, continuar acompanhando aí que terá muita novidade. Inclusive, essa live vai estar disponível no YouTube e a partir de amanhã eu vou disponibilizar também no IGTV. Então, essas lives vão estar no IGTV para que vocês possam assistir a qualquer momento. Beleza, isso, viu, então, gente? Pedro. Então, Laio, obrigado. Grande abraço. Meu brother. E vem mais vezes, viu? Vem mais vezes. Essa não vai ser a única vez, não. Vai não, vamos Vou rodar esses convidados, vamos rodar esses convidados e fazer. Porque tem muita coisa para debater, viu? Tem sim. Tamo junto, gente. Um abraço para vocês e até a próxima. Galera. Até a próxima. Valeu, Laio. Valeu.